O verso 3 de Oséias, capítulo 6, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Verso 4 fala assim: que te farei, ó Efraim, o que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Que tristeza isso. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. O maior interesse de Deus na sua vida, irmãos, é que você o conheça. Aleluia, amém. O profeta Oséias, irmãos, ele começa a dizer ao povo: gente, se a gente não conhecer o Senhor, não tem valor. Você jamais casaria com uma pessoa se você não a conhecesse. E por que a gente tem andado com o Senhor sem conhecê-lo de verdade? Por que a gente, irmãos, a gente vem aos cultos para assistir ao invés de participar? Ao invés de prestar um culto, a gente acostumou ver os cultos, quem canta, quem prega, quem faz oferta, como se fosse um teatro. A gente aplaude, a gente não participa, a gente não vivencia momentos como esse, porque nos falta conhecimento. Não falta milagre na igreja, falta conhecimento de Deus. Esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento de letra, é um conhecimento revelado, aquilo que muitas vezes está por debaixo da palavra. É isso que está faltando. Pastor, mas eu ando triste, é porque falta conhecimento de Deus. Pastor, mas eu ando chateado, falta conhecimento de Deus. E só está revelando que você conhece muito pouco de Deus. Isso aqui não é uma afronta, isso aqui são verdades. A obediência, irmãos, que eu tenho aprendido com o Senhor nesses últimos dias, não é obediência para adquirir bênção. A minha obediência é para que eu possa continuar no propósito e estabelecer o reino de Deus sobre a terra. A minha obediência não é para que as bênçãos venham até a minha casa e me alcançarão, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28. A obediência, irmãos, é muito mais focada naquilo que nós fazemos para o Senhor do que aquilo que nós recebemos do Senhor. Então eu não obedeço para ser abençoado, eu obedeço, irmãos, para servir. E eu sirvo para obedecer. Aleluia! Então o conhecimento de Deus que faz com que a gente entenda. Quer ver uma outra coisa que eu não vou mais falar, que Deus mostrou, eu fazendo essa mensagem, Deus foi me dando as coisas. Ele falou: Fábio, ei, escreve diferente. Eu entendo o que você quer dizer, que você quer estar ao meu lado, mas não é melhor a gente ser um? Eu falei: é verdade, você está na visão, hein? É totalmente diferente, irmãos. Se o casal ele não for um, não tem como ser casal. Não tem como o casamento acontecer. Ou ser um casamento na verdade. Se eles não se tornarem uma só carne. Conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal que abrange a mente, a vontade e os sentimentos. Caso contrário, não seria um relacionamento completo de fato. Tem que partir de você o desejo de conhecê-lo. Você tem que ter o prazer de conhecê-lo. Aleluia, você está entendendo? Você tem que ter um desejo ardente de conhecê-lo. É muito fácil falar que ama o Senhor sem andar com o Senhor. É muito fácil tatuar eu amo o Senhor, mas sem amar o Senhor. É muito fácil colocar uma camiseta, irmãos, dizer I love you Jesus, mas na hora de provar isso contra a prostituição, lascívia, você não consegue. Porque falta o conhecimento revelado. Falta essas verdades, irmãos, que nos impulsiona para o céu. Onde a tristeza não consegue mais atingir, ou seja, nos governar. Nós somos seres humanos. Somos sujeitos a tempos difíceis, a tempos bons, a chorar, a se alegrar, a pular, dançar, entristecer-se. Isso faz parte do ser humano. Mas essas coisas não podem governar nós. Quem pode nos governar é a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Paulo escreve aos Filipenses, irmãos, capítulo 3, a partir do verso 7, fala assim: olha,
Vê se esse homem aqui realmente não conhecia o Senhor. Olha o que ele escreve. Filipenses capítulo 3, verso 7 fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Como assim? Calma lá. Por causa de Cristo, tinha um propósito. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não é pelas bênçãos, é pelo conhecimento. É como se tudo aquilo que Paulo aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel, irmãos, perto daquilo que Deus mostrou para Paulo, nada daquilo servia. O ensinamento que Gamaliel deu, irmãos, para Paulo foi para a terra. Agora Deus está me dando um ensinamento para ele do céu, totalmente diferente. A comida era outra, as colocações eram outras. Então, quando Paulo entende isso, ele conhece isso, irmãos. Ele fala, cara, eu tenho que abrir mão desses valores. Paulo aqui não estava abrindo mão de carro, fazenda, terreno. Não. Ele não tinha essas coisas. Paulo estava abrindo mão daquilo que ele tinha aprendido. Depois de Gamaliel, irmãos, era um dos homens mais sábios naquele tempo. Alguns conselhos de Gamaliel, irmãos, é de Deus. Certo momento tinha algumas pessoas fazendo algo de Deus, lá, aquele negócio todo. Gamaliel levanta e fala assim, olha, não lute contra essas coisas, porque se isso é de Deus, a gente vai gastar força, porque aquilo que é de Deus permanece. O homem era profeta também, mas aquilo que ele passou para Paulo era limitado. Paulo certa vez fala assim, eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. Paulo está falando de si próprio, irmãos. Mas, Senhor, porque perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ele quer participar daquilo que fez com que Jesus fosse levado à cruz. Ele quer participar da chicotada. Parece loucura, mas isso agrada o Senhor, irmão, porque esse é o propósito. A gente não tem alegria, irmãos, quando estamos perseguidos, nós ficamos bravos, quando alguém nos corrige. Olha, vê se isso não falta entendimento. Nós ficamos bravos, chateados quando alguém vem e nos exorta para que a gente possa melhorar. Um dos jovens que estava aqui sábado no púlpito, né, eu chamei ele depois e falei assim, cara, você vai precisar aprender a ter postura de palco, aprender isso. Porque quanto mais você se soltar, mais Deus vai poder fazer. Sabe o que me disse? Pastor, como é bom isso. Mas se eu falasse às vezes para uma outra pessoa que não é obediente, pastor, Deus é Deus, deixa Deus fazer. Se você não escuta o homem, irmãos, como você vai ouvir a Deus? Aleluia. Tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Aquele que pensa com frequência em Deus será a mente mais aberta de qualquer que apenas caminha penosamente por este estreito globo. Alguém que pensa mais em Deus, ele vai evoluir. Aquele que acorda pensando em Deus, dorme pensando em Deus, ele vai crescendo dia após dia. Que ele não percebe aquilo que está acontecendo, irmãos, porque está sendo guiado pelos céus. O tema de hoje, irmãos, é eu quero conhecer o Senhor. Diga assim bem forte, eu quero conhecer o Senhor. Porque fomos feitos para conhecer a Deus. Que alvo devemos estabelecer em nossas vidas? O conhecer a Deus. O que é a vida eterna dada por Jesus? É o conhecimento de Deus. João 17, verso 3 fala assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Uau!
Qual é a melhor coisa na vida que traz alegria, prazer, contentamento, acima de todas as outras? O conhecimento de Deus. Das situações que Deus vê o homem, qual lhe dá mais prazer? Aquele que está caminhando em conhecê-lo. É forte. O que dá valor à vida é ter um grande objetivo, alguma coisa que prenda nossa imaginação e conserve a nossa fidelidade. Isto o cristão tem como ninguém, pois haverá objetivo mais alto, mais exaltado e mais estimulante do que conhecer a Deus. Como estão me entendendo, irmãos? Um homem chamado Parker, ele fala assim: o simples leitor da Bíblia e ouvinte de sermões cheios do Espírito Santo desenvolverá um relacionamento mais profundo com seu Deus e Salvador que um estudioso mais erudito que contenta apenas por estar geologicamente correto. Às vezes o cara só estuda as letras, mas não estuda o próprio Cristo. Como é que eu posso estudar Cristo? Me relacionando com Ele. Não tem como estudar Cristo, irmão, sem se relacionar com Ele, sem tocar nele, sem beijar Ele, sem sentir o cheiro dEle. Tinha uma vez, irmãos, que eu estava adorando o Senhor, pela manhã, na igreja, tocando, e eu falei assim: Deus, eu queria tanto que o Senhor viesse aqui nessa manhã para me abraçar. De repente eu comecei a sentir um perfume, e eu comecei a adorar, comecei a chorar. De repente, mas eu sinto duas mãos assim, ó. Eu falei: é o Senhor. Eu lembro que o Reginaldo estava na minha frente, irmãos. Ele ficou assim: por que você está chorando? Ele está aqui. Quem? Jesus está aqui. Quando eu fechei meus olhos e abri, irmãos, meu amigo Reginaldo estava assim em lágrimas. Não nos falta, irmãos, não nos falta milagres, nos falta conhecimento de Deus. Aleluia. Palavras como maravilhoso, insondável, onipresente, onisciente, onipotente, são palavras que Deus criou para que o homem pudesse compreender quem é Jesus, quem é Deus. Onipresente, irmãos, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Esse é o Jesus que nós caminhamos. Aqui nós rendemos toda a glória. E fazendo essa mensagem, eu falei assim: Deus, a minha mente não consegue te entender. Ele falou: é claro, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus, Fábio. Eu falei: eu sei. Agora você pode me compreender se a minha mente estiver em vós. A mente de Cristo em vós, tudo mudará. Eu tenho que me dedicar, irmãos, em conhecer o Senhor todos os dias da minha vida. Quantos estão entendendo? Isaías 55, irmãos, a partir do verso 6 fala assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Escuta agora: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e volta para Ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para Ele produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Isaías sabia, irmãos, já conhecia o Senhor, sem ter contato carnal com o Senhor, mas já conhecia. Ele escreve Isaías 50, lá o Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos. Esse é o Jesus que nos sara. Diga assim: esse é o Jesus que me sara. Aleluia. Ele é mais belo entre os milhares, aleluia. Mesmo no momento mais doloroso, seu corpo todo dilacerado, sendo torturados por profissionais da morte, Jesus ainda continuava sendo mais belo, todo rasgado, sangue por todo o seu corpo, Ele ainda era o mais belo de todos. Quando vai para a cruz, Ele continua sendo o mais belo de todos. O maior símbolo de um amor, irmãos, é aquela renúncia que Jesus fez ao estar na cruz, sendo pregado por mim e por você. Uau! Todas as vezes que nos encontramos com Jesus, perdemos algo nosso para ganharmos algo dele. Isso realmente acontece. Você quer que isso comece a acontecer na sua vida? Na sua casa? Então te prepare. Deus vai começar a tirar coisas de você, irmãos, que você achava que te sustentava, mas não te sustentava, te atrapalhava. Mas eu tenho que fazer porque falamos tanto de dependência, mas não temos testemunho de dependência. Quais são? Nós vamos depender de alguém quando nós o conhecemos. Eu posso depender hoje da minha esposa e ela pode depender de mim, porque nós nos conhecemos, nós nos relacionamos. Quando você, irmãos, se encontrar com o Senhor, que seja todos os dias, Ele vai arrancar algo seu e colocar algo dele. Aleluia. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos de Deus. As coisas de Deus é assim: quem perde ganha, quem ganha é que perde. Dá para entender? Que o último vai ser o primeiro, que o primeiro vai ser o último. Se alguém te bater, você tem que virar o rosto e deixar bater na outro lado da face. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe duas. E essas coisas assustam a gente não quer. Por isso que nós muitas vezes não temos a revelação dos céus. Por isso que muitos irmãos ficam só em palavras ensaiadas. Ouvem palavras, transmitem a palavra, mas desconhecem a própria palavra que falou. Porque não tem relacionamento com essa palavra. Oi. Aleluia. Deus não quer que você e eu sejamos um papagaio, irmão, somente transmita. Não. Ele quer que a gente entenda o que nós estamos transmitindo também. Mas as coisas de Deus, primeiro você faz, depois você entende. Olha para o teu e fala assim: primeiro você faz, depois você vai entender. Aleluia. Isso é mais difícil ainda, né? Porque a gente quer entender para depois o quê? Eu vou liderar, mas aí eu quero... Não, irmão, vai lá e faça. Não, mas eu tenho uma ideia. Vai lá e faça. Mas eu preciso entender porque eu sou um líder de excelência. Vai lá e faça. O líder de excelência, irmãos, ele apenas obedece. Isso é excelência. Que você não perde tempo explicando. Ele entende quando ele vai pelo caminho. Pedro, irmãos, nem coxou dois pensamentos quando Jesus falou assim: vai lá no rio lá e pega a moeda da boca do peixe. Beleza. Da boca do peixe? Se ele pensasse, ele não iria. Peraí, o senhor quis dizer isso mesmo? Não vai estar assim, jogado assim lá perto? Vai estar na boca do peixe? Muitas pessoas, irmãos, têm deixado de enriquecer-se sobre essa terra porque pensa demais e age muito pouco. Para semear, ele fica olhando os tempos.
Eclesiastes fala sobre isso. Não fique vendo os tempos. Lance seu pão. Lance sobre as águas. Paulo não teve medo, irmãos, ou ficou analisando se realmente iria valer a pena abrir mão de tudo para ser achado nele. Paulo simplesmente resolveu abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo aquilo que é lucro para ser achado nele, para o conhecê-lo de verdade. Algumas aflições que nós temos passado, mas escute bem isso. Não murmure em meio, irmãos, às adversidades da vida. A gente pode estar sofrendo hoje sem entender o porquê estamos sofrendo. Por que nós não temos tal coisa? Por que eu não consigo ter tal coisa? Porque não há tempo ainda. Porque se Deus te der, você nunca vai dar o valor devido para aquilo que Ele fez. Jó passou por toda a tribulação, que vai ser difícil um ser humano passar o que Jó passou. Outra pessoa. Notícias e notícias chegando. Olha, pegou fogo lá no pasto, matou tudo as ovelhas. Aí vem outro, olha, eu estava lá com seus filhos, e de repente veio um fogo, veio um raio, e matou todo mundo, e só eu sobrevivi. Aí tem um versículo que fala assim, nossa, você podia ter morrido e os meus filhos ficassem vivos. Está lá assim? Mas lá no final, irmãos, depois de doenças pelo seu corpo, depois amigos não entendendo o que ele estava passando, acusavam ele. Lá no final, Jó 42 fala assim, antes eu só ouvia sobre ti, hoje os meus olhos te veem. Existe coisa que você está passando, irmãos, não é o pecado, é tratamento de Deus. Se Deus viesse para José do Egito e falasse assim, José, eu tenho uma obra extraordinária, quer que eu conte? Conte! José, vou te falar uma coisa, José, você vai ser governador, meu camarada. Estou na unção. E o que mais, Teus irmãos vão te odiar. Governador, mas agora os meus irmãos vão me odiar. Ei, depois eles odiarem você, vão te jogar num poço, num buraco, mas não para aí. Eles vão querer realmente te matar. Mas eles decidem não te matar, sabe por quê? Porque eles vão te vender agora. Mas fica tranquila, você volta para o Egito como escravo, e alguém lá vai te comprar, e aí você vai servir a casa de um homem lá, de repente a mulher do homem vai dar em cima de você, e vão te pegar, e você fica tranquila, vai ser só 15 anos de cárcere. Foi isso que Deus fez com ele? Não. Teve 2 sonhos. Até os pais não acreditaram. Eu já passei por isso também. Quando eu falava, a gente vai ter isso, a igreja vai ter isso, e vai ter isso. Teve gente que me falou assim, eu estou cansado de esperar. A gente vai chegar a isso, vai chegar nisso, vai chegar nisso. A gente não vai mais precisar ficar fazendo promoção. Pessoas vão levantar, pastor, está fechado. É por isso que Deus tem te enriquecido sobre essa terra. Mas se você não colocar propósito nas suas finanças, você vai perder tudo que você tem. Você tem que ter propósito. Teve um dia, o ano passado, bem no começo do ano passado, nessas mudanças, a Rebeca e a Giovana abriam a geladeira, iam na geladeira, e falavam assim, nossa, não tem nada, e saía, aí vinha a pequenininha, abriu o armário e falava assim, a gente ficou pobre? E eu lavando a louça, assim, não filho, depois vai chegar. Aí de repente chegava o Diego, irmãos, com 2 Mirabel. Eu nem tinha pedido. E as gurias corriam para o Diego. Diego, você viu como eu sou amado? Mas também, né, irmão? Como é bom conhecer o Senhor, irmãos. Você pode desfrutar mais. Aquilo que você conhece, você consegue desfrutar. Aleluia. Moisés abriu mão de ser chamado filho de Faraó, irmãos. Ele abriu mão disso, para ser tratado de uma forma maldosa no deserto. Mas havia tanto conhecimento na vida de Moisés em relação a Deus, que ele resolve deixar tudo aquilo lá, deixar todo o palácio,
para sofrer lá com o povo no deserto. Abra sua Bíblia, irmãos, Hebreus capítulo 11. Quantos estão comigo que digam amém, Jesus? A partir do verso 23 fala assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque vira que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Alguns de nós, irmãos, se nós estivéssemos no lugar de Moisés, cara, eu tenho ouro, eu tenho servo, eu tenho tudo, para que eu vou para o deserto? Sabe o que é nosso mar, irmãos? Nós preferimos muito mais o conforto do que o conhecimento de Deus. Vou repetir. Muitos de nós preferimos muito mais o conforto do que o conhecimento de Deus. Por isso nós buscamos o conforto, não buscamos o conhecer. Esse conhecer de se relacionar. Ruth abre mão de ir embora para não deixar Noemi sozinha, sua sogra. Ei, Orfa dá um beijo em Noemi e vai embora. Ruth vê tudo aquilo e fala assim: não, olha de quem conhece Deus, olha as palavras de quem conhece Deus. Ruth fala assim: olha, o seu povo será o meu povo, aonde fores eu irei, e aonde morreres também morrerei. É isso que está faltando, irmãos, na vida de muito crente. Não falta dinheiro, falta conhecimento de Deus. Não falta riqueza, falta conhecimento de Deus. Salomão, irmãos, havia fome, e havia uma discussão entre duas mulheres. Havia tanta fome que elas resolveram comer, triste, comer um dos filhos, depois ia comer o outro filho da outra. Mas passou-se os dias, aquela mulher não queria matar o filho para comer, e a outra que já tinha matado, queria matar. Isso chega na boca do rei. E a outra: não, tem que matar. A outra: não mata. Então deixa para ela. Olha o conhecimento de Deus. Qual das mulheres está falando verdade? Traga uma espada, a palavra, o conhecimento. Ele pega o menino, irmãos. Ele vai matar o menino para dividir. A mãe do menino fala assim: não, deixa com ela. Salomão acabou de descobrir quem era a mãe verdadeira. Tem negócios, irmãos, que nós estamos fazendo na carne, por isso que a gente não vê sucesso, porque o nosso pensamento está só no dinheiro. E aí, até os nossos sentimentos, irmãos, tendo dinheiro a gente é uma pessoa, não tendo dinheiro nós somos outra pessoa. Isso é falta de conhecimento de Deus. Deus amou tanto o ato de Ruth, irmãos, que colocou o nome do livro que fala a história dela de Ruth. Alguém que abriu mão. E na vida de Ruth aparece um homem chamado Boaz, um dos homens mais ricos da face da terra naquela época. Não apenas casa-se com ela, mas dá todas as terras que era do esposo de Noemi. Quando a gente tem o conhecimento de Deus, nós não temos falta de nada, irmãos, nós temos tudo. Aleluia, aleluia. Eu vou correr, irmãos. Segundo, Jesus abriu mão de ser Deus na terra. Ele se despiu de sua glória. Esse Jesus que nós queremos conhecer, irmãos, ele não é arrogante. Ele não é entrão. Ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele é Deus, ele pode entrar.
Mas ele pede permissão para entrar. Filipenses capítulo 2, irmãos, a partir do verso 5, fala assim, que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele se despiu de sua glória. Irmãos, ele podia fazer com que aqueles chicotes que cortavam a sua pele voltasse e desse no homem, porque ele tinha poder para isso, mas ele se despiu desse poder. Ele deixou para ser reconhecido em figura humana por amor a mim e a você. Esse é o Jesus, irmãos, da profecia. Abraão se despiu, irmãos, da sua vontade também, quando Deus pede o seu único filho. Havia tanta obediência, irmãos, em Abraão, havia tanto conhecimento de Deus, quando Deus falou assim, vai lá no monte Moriá e ofereça seu filho como sacrifício. E Abraão sai juntamente com seus servos, e está registrado, irmãos, em Gênesis capítulo 22, já era a segunda vez que Abraão tinha sido provado por Deus, ele é provado em Gênesis 12, quando Deus fala assim, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti pai de multidões. Para que eu seja alguma coisa, eu tenho que obedecer primeiro. E ele sai, irmãos, ele levanta o acampamento, ele pega os seus gados, suas ovelhas, o seu povo, os seus servos. Ele era um homem muito rico, e saiu em caminhada, em direção ao nada, para ele, mas certo para Deus. Primeiro nós fazemos, para depois entender. Ana abriu mão de estar com seu filho, com Samuel. Ela amamentou, depois de um tempo ela vai e leva o menino lá no templo. A Bíblia fala que Samuel, a mãe dele, Ana, ia visitar ele de ano em ano. Uma própria mãe abriu mão para que o propósito do filho seja estabelecido. Aleluia. Paulo é outro camarada que choca os nossos pensamentos. Paulo chega a falar assim, eu abro mão de tudo aquilo que é lucro. Paulo chega a falar assim, olha, o viver para mim é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Só fala isso quem conhece a Deus de verdade, irmãos. E chegou um tempo de nós começarmos a mergulhar no conhecimento de Deus. O tempo de você passar mais tempo com a palavra de Deus. Esse conhecimento, ele é libertador. João capítulo 8, verso 32 fala assim, que a verdade é quem nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o conhecimento, é um conhecimento libertador. E 3 e último, você não estuda Jesus para conhecê-lo, mas se relaciona para conhecê-lo. Um dia eu fui pregar numa batista, irmãos, e tinha vários pastores, e eu comecei, irmãos, e vai, ainda bem que Deus colocou no meu coração assim, que eu não sabia que tinha pastor ali, mas estava cheio, e eu pregando, foi assim uma tarde alucinante. Aí um deles chegou assim, olha, eu sou pastor, eu dou o curso tal, onde você aprendeu essas coisas? Eu confesso que eu era naquele tempo muito orgulhoso, sabe, irmãos? Falei, aprendi com Jesus, irmãos. Você aprende com quem? Não, porque eu nunca ouvi ninguém falar tanta revelação assim. Eu falei, eu tenho apostila, compre uma. Eu era humilde, irmão. A humildade passava longe do Fábio. Os que conhecem a Deus pensam grande sobre Ele. Ei, irmão! Eu vou ler a Bíblia para conhecer. Aleluia! Esse é o início. Esse é o princípio. Mas se Ele não pegar pelas tuas mãos e fazer com que você caminhe pelas Escrituras, irmãos, só vai ser mais um versículo decorado.
Os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele, aleluia, irmãos. Daniel 11:32 fala assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiveram violado a aliança. Escuta agora. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Pastor, eu ando fraco. Você está se entregando, olha, eu não tenho buscado o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Não, mas eu tenho, irmãos. Alguns falam assim que Jesus teve medo, né? Medo de ir para a cruz. Irmãos, não é medo. Ele não via a hora de ir para a cruz. É diferente. O que atormentava Jesus, irmãos, é que não chegava a hora. Não é de ganhar um carro ou uma conta top no banco. A esperança dele era estar na cruz. Porque ele pensava em mim e em você. Os que conhecem a Deus são ousados por causa dele. Atos 20, verso 22 fala assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Isso é ousadia, irmãos. Só sei que em todas essas cidades, o Espírito Santo me avisará que prisões e sofrimentos me esperam. Conhecimento de Deus, isso aqui, irmãos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Palavras de quem se relaciona com o Senhor, que tem interesse pelas coisas eternas. Os que conhecem a Deus têm grande alegria nele. Não existe paz comparável a de peso possa sustentar, ou seja, pode ser comparar aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Romanos capítulo 5, verso 1 fala assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se coloque de pé, irmãos. Cante. Yeshua. Você conheceu um pouco do Senhor no início dessa palavra. Você pode continuar isso lá na tua casa. Você pode continuar tudo isso aqui lá na sua casa. É tempo de desligar as televisões. As pessoas que têm mais problemas na terra são as pessoas que mais assistem televisão. E são as pessoas que acham que tem informação, mas só tem coisa negativa. Porque quem discipula a minha casa, quem discipula a minha vida não é televisão, é a palavra do Senhor. É a palavra do Eterno. Você quer conhecer o Senhor? É isso que você quer, irmãos?
Já passou da hora. Você quer mais um pouco do Senhor? Você não vai ficar na carne? Yeshua. Se relacione com Ele agora, abrace Ele, tire Ele para dançar com você. Você escolhe dançar. Diga Yeshua. Mais do que holocausto, sacrifício, eu quero que me conheçam. Yeshua. Você vai dar tudo que você tem agora, irmãos. Nem que você saia daqui carregado pela glória. Eu quero que você tenha experiências inigualáveis nesse tempo. Yeshua. Diga isso a Ele. Diga Yeshua. Diga. Se liberte, irmãos. Levante suas mãos. Você não está algemado, você é livre para adorá-lo. Ei! Toma, Senhor, a tua igreja, Jesus. Sua voz. O meu Redentor, Ele vive. Dias de milagres extraordinários eu libero sobre a tua casa, eu libero sobre a tua vida. Seja ousado. Isso como um lindo coral. Eu quero conhecer Jesus. Suba a tua voz, diga. Eu quero conhecer Jesus. Se expresse. Achado nele.
trecho dessa canção diz algo muito forte. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a sua humildade colocou o jardim em mim. Se puder do início, Igor, só pra gente. Nós estamos encerrando, irmãos. Me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga agora. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Obrigado, Igor. Pai, obrigado por essa noite. Eu não posso terminar essa reunião sem te perguntar algo para você que está aqui. Ainda você que não decidiu caminhar com esse Jesus que nós falamos hoje. Sabe, você que nunca fez aquela oração de entrega, que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, sua alma. Eu não estou perguntando se você o ama, eu estou perguntando se você o aceita como Salvador e Senhor da sua vida. Pastor, eu nunca fiz isso, nunca tomei essa decisão. Aí onde você está, eu gostaria que você levantasse sua mão, você que quer aceitar Jesus. Você quer ter a participação, como Paulo disse para nós. Queria que você levantasse suas mãos. Você que levantou sua mão, eu gostaria que você viesse aqui rapidinho aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Amém, o tempo se avança. Mas o que Deus fez aqui hoje, irmãos, é incrível. Tem alguém que nessa noite quer aceitar esse Yeshua, esse Senhor da nossa vida, o Emanuel. Tem alguém hoje aqui? Senão a gente vai orar. Pastor, eu estou com vergonha, eu posso aceitar Jesus onde eu estou, irmãos? Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque nós temos entendido, Senhor, que voar é tão bom, mas entendemos porque voamos é ainda melhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui, o Senhor escolheu, para que nesse dia o Senhor fizesse algo extraordinário na vida deles. Obrigado por esta palavra, para que nós estamos queimando essa palavra dentro de nós. Está queimando, está destruindo tudo aquilo que é contrário ao teu conhecimento. Tudo aquilo que é, toda a fortaleza foi quebrada em nome de Jesus. Todo sofisma foi anulado em nome do Senhor Jesus. Para que o conhecimento de Deus venha, a luz da palavra venha sobre nós. Nós oramos, nós recebemos essa palavra em nosso espírito. Amém. Amém. Quantos pode aplaudir o Senhor?